Meus amigos, o tema que iremos abordar a partir deste momento diz respeito à difícil caminhada da humanidade rumo à civilização. O que eu pretendo é demonstrar a necessidade imperiosa da humanidade evoluir de um estágio de barbárie desde a antiguidade até a era contemporânea, para evoluir do estágio de barbárie, como já disse, para o de civilização, para colocar um fim à violência entre os seres humanos em todo o mundo. Violência que é uma marca de toda a história da humanidade. Essa violência se manifesta em todos os quadrantes da Terra. E ela se manifesta de que forma? Na escalada dos conflitos sociais no interior das nações. É difícil, são poucos os países do mundo que conseguiram a estabilidade política, econômica e social em que as pessoas convivem de forma fraternal. São poucos os países do mundo. No final, eu vou citar exatamente quais são os países que conseguiram alcançar um elevado nível de civilização. E, então, como já disse, uma das características da violência no mundo é a escalada dos conflitos sociais no interior de cada nação. Outro é a escalada das guerras intermináveis entre as nações e os povos. É o segundo traço. Primeiro traço, conflitos sociais no interior de cada nação. Segundo traço, a escalada dos conflitos internacionais. E são intermináveis. E vamos demonstrar que isso vem acontecendo desde a antiguidade. Terceiro traço, exploração do homem pelo homem. Exploração esta da qual resultaram as desigualdades sociais, que é uma forma de violência, com a escravidão durante o escravismo. E não apenas durante o escravismo na antiguidade. Escravidão, inclusive, aconteceu nas Américas, durante a colonização espanhola e portuguesa. Então, como eu já disse, terceiro traço, exploração do homem pelo homem, da qual resultaram as desigualdades sociais, com a escravidão durante o escravismo, a servidão humana durante o feudalismo e a expoliação da força de trabalho assalariado no capitalismo, que é o sistema em vigor no momento, em todo o mundo. Mas o quarto traço característico da violência contra os seres humanos se traduz na devastação ambiental, da qual resultaram as mudanças climáticas e as pandemias, que se traduzem em violência contra a existência dos seres humanos. Quer dizer, ao agredir a natureza, os seres humanos, os sistemas políticos, econômicos e sociais, ao agredirem a natureza, fazem com que a natureza, como resposta a esta agressão, atue de forma violenta contra os seres humanos. Então, as inundações, os furacões e terremotos que vêm ocorrendo em grande
quantidade em todo o mundo, tudo isto são ações que estão acontecendo contra a natureza, e a natureza oferece como resposta inundações, a ocorrência de furacões, elevação do nível dos mares, em consequência da mudança climática, com impactos violentos contra os seres humanos. É a natureza reagindo à agressão por ela sofrida pelos seres humanos no desenvolvimento de suas atividades. O que fica bastante claro para quem analisa a história da humanidade, perceber que a barbárie produziu e continua produzindo violência inexcedível contra a humanidade. Apesar de muitos pensadores atribuírem equivocadamente ao estágio atual da humanidade como de civilização, a barbárie ainda se faz presente. O equívoco de se considerar como civilização o estágio que nós alcançamos porque, em certa medida, estabelecemos algumas regras de comportamento político, econômico e social que são respeitados em poucos países, diga-se de passagem, mas também que não são regras que mereçam aplausos, porque são regras, inclusive, discriminatórias para classes sociais, para povos, e de modo que a existência de regras não significa um estágio que nós poderíamos qualificá-lo como civilização. Claro que no desenvolvimento da sociedade houve avanços nos padrões morais, éticos e morais que contribuíram para que estabelecesse regras da convivência social. Mas essas regras nem sempre são obedecidas. Esse é um aspecto também muito importante a ressaltar. E um outro ponto também que é importante considerar é que se atribui a um estágio elevado de civilização o avanço científico e tecnológico, o desenvolvimento da sociedade, do ponto de vista econômico, político, social, a urbanização, em certa medida, o estabelecimento de acordos entre países, entre nações, no sentido da construção de um objetivo de interesse mais amplo. Claro que durante a história da humanidade sempre ocorreram tentativas no sentido de elevar o nível de avanço civilizacional. Mas se nós fizermos um balanço entre os avanços civilizacionais e as perdas que a humanidade tem obtido ao longo da história, as perdas suplantam amplamente os avanços civilizacionais alcançados. Então não podemos, a partir desses avanços civilizacionais obtidos, afirmar que nós já alcançamos um patamar que nós poderíamos considerá-lo como de civilização. Civilização só prevalecerá, na minha opinião, quando uma nova ordem mundial civilizada a ser construída vier a adotar o lema universal de liberdade, igualdade
fraternidade, como herança do iluminismo, em benefício de toda a humanidade. E no final da nossa apresentação, nós vamos mostrar em poucas linhas como alcançar esse objetivo. Mas deveremos apresentar um vídeo em outra oportunidade, mais adiante, logo após a apresentação deste vídeo, nós vamos apresentar um vídeo em que vamos propor como construir uma nova sociedade para substituir o capitalismo moribundo em que nós vivemos no momento. Então essa será a nossa proposta efetiva de conquista da civilização. E os caminhos que nós vamos propor, eles são factíveis, conforme nós demonstraremos na apresentação desse futuro vídeo. Bem, o tema que nós vamos abordar, como eu já disse, é a difícil caminhada da humanidade rumo à civilização. Então vamos mostrar o que aconteceu ao longo da história nessa batalha pela construção da civilização. Até o presente momento, a humanidade evoluiu. Aí vamos fazer um relato da história, o que aconteceu ao longo da história desde que o homem surgiu na face da Terra. Até o presente momento, a humanidade evoluiu da condição de selvageria para a de barbárie ao longo da história da humanidade. Nós só alcançamos esses dois níveis. Saímos da selvageria para o estágio de barbárie, que se caracteriza o mundo que nós vivemos. A selvageria, agora vamos falar sobre a selvageria. Esse foi um estágio da história da humanidade, da pré-história. A selvageria iniciou-se com o surgimento da raça humana, quando os seres humanos viviam em comunidades primitivas, nas árvores e cavernas, para se proteger das feras selvagens que existiam. Era uma forma de se proteger das feras, escalando árvores ou vivendo em cavernas. A luta pela sobrevivência, no confronto com as feras selvagens, contribuía para que houvesse grande solidariedade entre os seres humanos no interior da comunidade. Havia vários inimigos comuns. Então isso obrigava que todos os seres humanos vivessem em comunidade, juntos, em defesa da própria sobrevivência. Não havendo, portanto, nesse período da história, violência entre eles, os seres humanos. A violência pode ter ocorrido na disputa entre as comunidades primitivas rivais, na disputa pelas fontes de alimentos. Então, a existência de várias comunidades na luta pela sobrevivência, e para isso precisava se alimentar, muitas vezes implicava que uma determinada comunidade tivesse que invadir um território que já era utilizado por uma outra comunidade. Isso poderia gerar conflitos entre essas comunidades. Então, a violência pode ter ocorrido na disputa entre as comunidades primitivas rivais, nas disputas por fontes de alimentos. Muito diferente, por exemplo, dos conflitos internacionais que passaram a acontecer ao longo da história da humanidade, quando a luta era mais pela riqueza e pelo poder. O principal progresso desse período da história, na época da selvageria, foi a formação da linguagem articulada. Os seres humanos aprenderam a
se comunicar uns com os outros. E era absolutamente necessário que essa comunicação pudesse existir através de uma linguagem articulada. Como consequência da incerteza quanto às fontes de alimentação, parece ter nascido nessa época a antropofagia, que subsistiu por muito tempo. E a antropofagia geralmente era praticada nos conflitos entre comunidades. Não havia antropofagia entre os integrantes da mesma comunidade. Então, como eu disse, a antropofagia pode ter nascido nessa época. Foi um período da pré-história em que predominava a apropriação pelos seres humanos de produtos da natureza, prontos para serem utilizados. Os frutos, por exemplo, as nozes e as raízes serviam de alimento. Os seres humanos se alimentavam de animais aquáticos e faziam uso do fogo, inclusive o uso de animais aquáticos tem muito a ver com o surgimento do fogo, porque isso possibilitou o cozinhar desses animais aquáticos. Passaram a utilizar instrumentos de pedra sem polimento da primitiva Idade da Pedra. A caça aos animais selvagens deu origem às primeiras armas. Então veja bem que as primeiras armas surgiram com a caça. E a caça era utilizada, sobretudo, para alcançar os animais selvagens. Primeiro, para defesa. E segundo, a caça no sentido de obter o alimento para a comunidade. Então, como eu disse, a caça aos animais selvagens deu origem às primeiras armas, a clava e a lança. A invenção do arco e da flecha possibilitou a caça aos animais como um alimento regular. Por exemplo, o uso da clava e da lança exigia o combate frontal às feras. Mas, no caso do arco e da flecha, você poderia atacar as feras à distância. Tanto a clava como a lança e o arco e a flecha, que inicialmente surgiram para lidar como instrumento de defesa contra as feras, passou a ser utilizado como arma contra, vamos dizer assim, inimigos nos combates, por exemplo, pelas fontes de alimentos, pelo espaço, na luta pela sobrevivência em termos de busca de alimentos. O arco e a flecha foram para a época selvagem o que a espada de ferro foi para a barbárie na Idade Média. Então a espada surgiu como uma arma na Idade Média. E a arma de fogo para a barbárie na era contemporânea. Então a arma de fogo, ela se tornou um instrumento que até hoje ainda é bastante utilizado. Ainda no estágio de selvageria, os seres humanos espalharam-se sobre a maior parte da superfície da Terra. Então esse espalhamento dos seres humanos se deveu em grande medida à necessidade da busca da sobrevivência. Quer dizer, na medida em que no local onde se encontravam os alimentos se raiaram, então eles migravam para outros locais. É por isso que houve o espalhamento, isso no período da selvageria. Esse período da selvageria corresponde exatamente à chamada pré-história da humanidade. A barbárie que substituiu
a selvageria, surgiu na antiguidade. Na antiguidade, especialmente na Suméria, no Egito, os países naquelas regiões situadas no Oriente Médio. Então a barbárie surgiu na antiguidade com a escravidão, imediatamente após o estágio de selvageria. As guerras entre as comunidades primitivas, conforme eu já citei, que surgiam no início na luta pela sobrevivência entre as comunidades em disputa pelas fontes de alimentos. E essas guerras entre essas comunidades primitivas deram origem à escravidão dos povos vencidos, que passaram a ser utilizados como mercadoria e força de trabalho pelos povos vencedores. A barbárie teve como característica distintiva a criação de gado e a agricultura. A agricultura surgiu a partir desse estágio de desenvolvimento da sociedade na antiguidade. E foi a partir daí que se incrementou a produção da natureza, por meio do trabalho escravo. Surgiu a ideia da utilização do trabalho escravo para a produção. A propriedade privada nasce como consequência da exploração da agricultura e do consequente domínio de um grupo sobre o outro no seio da sociedade. A diferença entre ricos e pobres veio somar-se à diferença entre homens livres e escravos. E a nova divisão do trabalho acarretou uma nova divisão da sociedade em classes. Foi a partir desse estágio de desenvolvimento da sociedade, com essas circunstâncias que há pouco lhes falei, que a sociedade foi dividida em classes. E aí você tinha homens livres e escravos, como também havia ricos e pobres. A diferença de riqueza entre os diversos chefes de família destruiu as antigas comunidades primitivas. E o trabalho comum da terra por conta daquelas comunidades chegou ao fim. Então, o que antes era um trabalho de todos, em benefício de todos, a partir deste momento, desse estágio de desenvolvimento da sociedade, e essa visão desapareceu. A barbárie foi caracterizada, em seu período inicial, pela invenção da arte da cerâmica, a domesticação de animais, bem como do cultivo de plantas através de um sistema de irrigação. A irrigação nasceu também nesse período, na antiguidade. Por fim, ocorreu a invenção do processo de fundição do minério de ferro e o uso aperfeiçoado de ferramentas desse metal, dos folhos de forja, do moinho à mão, da roda da olaria, da preparação do azeite do vinho, do trabalho de metais elevado à categoria de artes, de carretas e carros de guerra, da construção de barcos com pranchas e vigas e dos princípios de arquitetura como arte e das cidades amuralhadas com torres para defesa. A barbárie, aqui nós vamos situar os períodos de evolução da barbárie ao longo da história. A barbárie teve início na antiguidade, conforme já lhes falamos, que se caracterizou pelo modo de produção escravista. Ou seja, depois do período de selvageria, na pré-história, tivemos o início da barbárie, que começou na antiguidade. E o modo de produção
da antiguidade era o modo de produção escravista. Então, todas aquelas grandes obras daquele período, como as pirâmides do Egito, foram obras resultantes do trabalho escravo. E essa etapa escravista, ela vigorou do ano 4000 a.C. até 476 depois de Cristo, quando ocorre a queda do Império Romano do Ocidente. A barbárie evoluiu durante a Idade Média entre 476 depois de Cristo até 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, caracterizando-se pelo modo de produção feudal em algumas regiões da Europa. Posteriormente, alcançou a Idade Média moderna, de 1453 até 1789, com a eclosão da Revolução Francesa, quando ocorreram o Renascimento, a Revolução Científica, a Revolução Comercial com os descobrimentos marítimos, entre os quais o Brasil, e o início da Revolução Industrial, que se caracterizou pelo nascimento do modo de produção capitalista, e finalmente evoluiu até a Idade Contemporânea, que compreende de 1789 até os dias atuais, se caracterizando pelo grande avanço da ciência e da tecnologia, de conflitos armados, de grandes proporções, como, por exemplo, as duas grandes guerras mundiais, além da Guerra Fria, que foi subsequente à Segunda Guerra, e o advento da globalização econômica e financeira que estamos vivendo no momento. A barbárie da Idade Contemporânea, como a barbárie primitiva, se caracteriza pela violência desenfreada e pelo desprezo pelo ser humano. Nos últimos 5 séculos, a barbárie tem aumentado permanentemente, ano a ano, década a década. A violência e desprezo pelo ser humano tem aumentado, parecendo não haver um limite para esse fenômeno. Algo muitíssimo pior. Os homens e mulheres se acostumaram com a barbárie, já não existindo espanto, estranheza nem horror frente aos atos desumanos. A barbárie é marcada ao longo da história da humanidade pelos conflitos entre impérios, nações e povos, sendo raríssimos os anos nos quais nenhuma guerra aconteceu no planeta. Desde que a barbárie se estabeleceu em nossa sociedade, praticamente não houve um ano em que os conflitos, sejam elas locais, localizados, ou seja eles de caráter mais amplo, regional ou até mundial, não tenham acontecido. Então aqui vou lhes mostrar a devastação representada pelo número de mortos, pelos conflitos internacionais que aconteceram ao longo da história, caracterizando a condição de barbárie em que a humanidade se encontra. Começo, por exemplo, pelas guerras púnicas, de 264 a 146 a.C. Estas guerras causaram a morte de 1 a 2 milhões de pessoas. Tivemos as guerras médicas, de 499 a 449 a.C., que não se tem uma estimativa precisa do número de mortes que aconteceram durante essa guerra. Eu fiz uma pesquisa para identificar quantos morreram, foram mortos, mas não consegui determinar.
por se tratar de um conflito muito antigo. Temos logo em seguida a Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, que causou a morte de 2 a 3 milhões de pessoas. Veja que é crescente o número de pessoas que vão morrendo ao longo do tempo. Tivemos a Guerra dos 30 Anos, isso na Europa. A Guerra dos 100 Anos e a Guerra dos 30 Anos foram guerra na Europa também. De 1803, ou melhor, de Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, causou a morte de 5 a 8 milhões de pessoas. Logo em seguida tivemos as Guerras Napoleônicas, também na Europa, de 1803 a 1815, que causaram de 3 a 7 milhões de mortos. Tivemos a Rebelião Taiping, de 1850 a 1846, que causou a morte de 30 milhões de pessoas. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, que causou a morte de 15 a 20 milhões de pessoas. Tivemos a Guerra Civil Russa, ou seja, a Revolução Socialista na Rússia, de 1918 a 1921, que causou a morte de cerca de 10 milhões de pessoas. Tivemos a Guerra Sino-Japonesa, de 1937 a 1945, que causou a morte de cerca de 10 milhões de pessoas. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45, que causou a morte de 60 a 70 milhões de pessoas. A barbárie, não resta dúvidas, é marcada ao longo da história da humanidade pelos conflitos entre impérios, nações e povos, sendo raríssimos os anos nos quais nenhuma guerra aconteceu no planeta. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial estabeleceram uma nova forma de barbárie, eminentemente moderna, bem pior em sua desumanidade assassina do que as práticas guerreiras dos conquistadores bárbaros do fim do Império Romano. Por exemplo, a palavra bárbaro era uma atribuição que os romanos davam aos povos situados fora dos limites do próprio Império Romano. O conceito de bárbaro estava associado à desumanidade. O que se afirmava, os romanos se consideravam civilizados romanos. E os bárbaros eram figuras incivilizadas, porque eram pessoas desumanas, que não obedeciam, não respeitavam nenhum padrão ético e moral de comportamento. A Grande Guerra de 1914 e 1918 abre a etapa mais sanguinária da história mundial. 1914 começa com sacrifícios ilimitados, no afã de eliminar o inimigo. Sacrifício este que incorpora a própria população civil. Até então, as guerras evitavam o ataque contra as populações civis. Claro que nem sempre eram obedecidas esses padrões de comportamento, mas, de modo geral, havia uma diferença entre o front, o campo de batalha, e as cidades onde se localizavam as populações. Evidentemente que nas guerras também havia as chamadas guerras de cerco das cidades, razão pelas quais muitas cidades construíram muros, muralhas, para se defender dos ataques dos inimigos. Mas, de qualquer forma, os conflitos daquela época procuravam, em certa medida, salvaguardar a população civil. Já em 1914, isso deixou de existir. Porque a própria população civil ela foi vítima da ação bélica
E evidentemente que armas novas surgiram e contribuíram bastante para isso. Como, por exemplo, os aviões, com o lançamento de bombas sobre a população civil. 1914 inaugura esse período. Então, 1914 começa com a era da Guerra Total. Guerra Total significa é uma guerra que engloba todos, não só combatentes, como também população civil. A ausência de distinções entre combatentes e não combatentes. De 1914 a 1990, morreram 187 milhões de pessoas em todo o mundo, em atos bélicos ou extermínio sistemático. Mikhail Louvi, sociólogo e filósofo franco-brasileiro e diretor de pesquisa em ciências sociais do CNRS, que é o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, afirma que a barbárie moderna ou barbárie gerada no seio das sociedades ditas civilizadas, vê que não sou eu só que não considero o que nós estamos vivendo como civilização. Então ele dizia o seguinte, que a barbárie moderna ou a barbárie gerada no seio das sociedades ditas civilizadas se caracteriza pelo uso dos meios técnicos modernos, com a industrialização do homicídio, extermínio em massa graças às tecnologias científicas de ponta, se caracteriza também pela impessoalidade do massacre de populações inteiras. Homens e mulheres, crianças e idosos são eliminados com o menor contato possível entre quem toma a decisão e as vítimas. Hoje, por exemplo, se usa o drone para matar as pessoas. Quer dizer, então, ao tentar atingir um determinado alvo, atinge também outras pessoas que se encontram próximas. E se caracteriza também a barbárie moderna pela gestão burocrática, administrativa, eficaz, planificada, racional, em termos instrumentais dos atos bárbaros, e pelo uso de ideologia legitimadora do tipo moderno, biológica, higiênica, científica. Esta é a opinião do Mikhail Louvi, e ele expôs esse seu ponto de vista no jornal Em Tempo, publicado em 2000. Um relatório do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos destaca a evolução dos conflitos na última década no mundo. O número de guerras civis quase triplicou no mundo. Veja bem, na última década, o número de guerras civis quase que triplicou no mundo. Aí são chamados conflitos sociais no interior de cada nação. A última grande guerra civil registrada foi a guerra da Síria. Mas temos também a guerra do Afeganistão, que é uma guerra civil. Ocorreu uma guerra civil também lá. Então o número de guerras civis quase triplicou, resultando num aumento de 6 vezes em mortes associadas, cujo pico foi registrado em 2016, quando 53 países tinham situações em conflito. O Institute for Economics and Peace divulgou seu novo ranking sobre a paz e a guerra no mundo, em que traz um relato dos países mais e menos pacíficos do mundo. A má notícia deste ranking do Institute for Economics and Peace é que o mundo está piorando. Os últimos 7 anos, com o aumento de guerras civis, ataques de grupos terroristas e protestos, pioraram a situação. No século XX, as crises do capitalismo resultaram sempre em revoluções sociais, visando a derrubada do sistema capitalista, como ocorreu na Rússia em 1917, na China em 1949 e em Cuba em 1959, entre outras, com a implantação do sistema socialista ou em contra-revolução, com a implantação de ditaduras fascistas, como ocorreu na Itália com Mussolini,
na década de 1920, e nazifascista, como ocorreu na Alemanha com Hitler na década de 1930, entre outras. O genocídio nazista contra os judeus, ciganos e comunistas, o uso da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, o Gulag stalinista, a Guerra do Vietnã, a devastadora Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão e a Guerra Civil na Líbia e da Síria exemplificam de maneira mais acabada a barbárie que caracteriza o mundo em que vivemos. O mundo como organização social, política e cultural está em desintegração. Os sinais são evidentes em todas as partes do planeta. Um desses sinais é o agravamento da situação econômica e social em todos os países na era contemporânea, que tende a tornar incontrolável o crescimento da violência. Não é possível impedir que a violência ecloda num ambiente de agravamento da situação econômica e social dos países. Nos últimos tempos, a desigualdade na distribuição da renda cresceu nos países capitalistas e centrais e periféricos. Não foram só os países periféricos em que a desigualdade aumentou, também nos países capitalistas centrais. O que parece ser um fenômeno global é o avanço da pobreza, que se refere a um nível de recursos abaixo do qual não é possível atingir o padrão de vida considerado mínimo em uma sociedade e época determinadas. E de pobreza extrema. Estamos vivendo uma situação de pobreza extrema em todo o mundo. Ou de miséria, que é o nível mais baixo de distribuição de renda, ou privação. Na atualidade, 33% da população dos países capitalistas periféricos, entre os quais está o Brasil, encontra-se em estado de miséria. 33% da população. O resultado do agravamento das tensões sociais em todo o mundo e da incapacidade financeira dos estados nacionais de atender em cada país as demandas sociais, devido à crise fiscal agravada pela crise econômica e financeira e pela pandemia do novo coronavírus, poderá levar à formação de amplos movimentos de massa, que poderá tomar a forma de guerra civil ao nível de cada Estado nacional. Isso significa dizer que em cada país poderemos nos defrontar com a luta sem quartel de todos contra todos pelo poder, renda e riqueza. A legitimidade das estruturas do poder nacional. A legitimidade das estruturas do Estado Nacional e, portanto, de sua habilidade de manter a ordem será colocada em xeque. A violência já dá sinais evidentes de agravamento na era contemporânea, tende a assumir dimensões catastróficas no futuro. A barbárie é levada ao mais alto grau. Ela já se faz presente em várias partes do mundo. O termo barbárie, é preciso que fique bem claro, tem dois significados distintos, mais ligados entre si: crueldade de bárbaro e falta de civilização. Um é a anulação do outro. Ou seja, a crueldade de bárbaro gera a falta de civilização. Então, se queremos ter civilização, temos que eliminar a barbárie. Pode-se afirmar que estamos, na atualidade, em um momento de transição, em que o mundo anterior, caracterizado pela barbárie, está tornando imperativo o advento da civilização, com o surgimento de um novo mundo. O novo mundo pode significar uma nova ordem mundial
edificada racionalmente pela humanidade, para superar a barbárie atual traduzida na violência entre os homens, na catástrofe ambiental e na conflagração global. No momento prevalece a barbárie, em que os supremos interesses da humanidade não são considerados. É preciso fazer com que a nova ordem mundial, baseada na cooperação entre as nações e os povos, se sobreponha à barbárie reinante. É preciso que a civilização se sobreponha à barbárie que vem caracterizando a história da humanidade, desde a antiguidade. Neste quadro de perspectivas sombrias, urge atacar o mal da barbárie pela raiz, com a construção de uma nova ordem mundial, em substituição à ordem capitalista dominante, geradora dos atentados à civilização, em todos os quadrantes da Terra, que se registram há mais de 500 anos. As forças vivas defensoras da civilização precisam se aglutinar em todo o planeta para se contrapor às forças da barbárie. O futuro da humanidade depende do desfecho deste confronto. É preciso observar que a antítese da barbárie é a civilização, que é considerado o estágio mais avançado que uma sociedade humana pode alcançar. Existem alguns elementos geralmente aceitos por todos sobre o que se tornaria uma sociedade civilizada em todos os quadrantes da Terra. Vou citar 8 pontos que caracterizariam uma sociedade civilizada. E nós deveríamos perseguir esses 8 pontos em todos os quadrantes da Terra. Primeiro, oferecer segurança garantida para todos os cidadãos que não devem temer a perda de suas vidas ou ter danos físicos. Ou seja, é preciso que seja assegurada segurança para todos os cidadãos. Que as pessoas não temam perder suas vidas ou ter danos físicos. Segundo, prover assistência médica da melhor qualidade possível para todos os membros da sociedade. Sobretudo, para lidar com as pandemias que provavelmente vão se multiplicar no futuro se a civilização não se impor em nosso planeta. Terceiro, conceder acesso a comida e água para todo cidadão, de modo que nenhuma pessoa passe fome ou sede. É fundamental que isso aconteça. Que conceda acesso a comida e água para todos os cidadãos. Quarto, prover as condições básicas de habitação e de trabalho para todos os cidadãos. É preciso que as pessoas tenham um local para morar dignamente e que também tenham condições para trabalhar com dignidade. Quinto, possuir um sistema legislativo democrático, cujas leis sejam estabelecidas para preservar o bem-estar da população. A busca do bem-estar da população deveria ser um objetivo permanente de toda a sociedade. E o Poder Legislativo deveria criar essas condições, com leis que possibilitem viabilizá-los. Sexto, prover um sistema educacional que garante igualdade de acesso à educação de alto nível para todas as pessoas, visando tornar sua população altamente educada. A educação é fundamental para que uma nova sociedade, uma sociedade civilizada, se imponha. Sétimo, assegurar para a população a liberdade de pensamento, crença, religião, afiliação e expressão e o direito de participar das decisões de governo, através de consultas, como, por exemplo, plebiscito ou referêndum. E o oitavo, assegurar a defesa e a preservação do meio ambiente do planeta. E como nós sabemos, é fundamental para evitar que a mudança climática
e as pandemias agravem as condições de vida da sociedade em nosso planeta. Diante do histórico tenebroso dos atentados praticados contra a humanidade e de suas perspectivas sombrias, urge atacar o mal da barbárie pela raiz, com a construção de uma nova ordem mundial civilizada, em substituição à ordem capitalista dominante geradora dos atentados à civilização, em todos os quadrantes da Terra que se registram há séculos. A nova ordem mundial civilizada a ser construída deveria adotar o lema universal de liberdade, igualdade e fraternidade, como herança do Iluminismo, que foi um movimento político e filosófico que surgiu no século XVIII, ou melhor, do século XVII, e que serviu de base para que a Revolução Francesa eclodisse. E este lema, invocado durante a Revolução Francesa, que é universal, porque eu imagino que todas as pessoas em todo o mundo desejam dispor da liberdade, de um ambiente de igualdade e de fraternidade. Eu falo às pessoas, digamos assim, bem intencionadas. Mas claro que existem as mal intencionadas, em que a questão da liberdade está vendo a liberdade só para si, a igualdade apenas entre os seus, e desprezam totalmente a palavra fraternidade. Então a liberdade, igualdade e fraternidade foi uma herança do Iluminismo, no final do século XVII. Este lema, no meu entendimento, é universal, que traduz os anseios da maioria dos seres humanos. E ele precisa ser resgatado pela humanidade. Para fazer com que a civilização prevaleça sobre a barbárie, é preciso que as forças vivas, defensoras da civilização, se aglutinem em todo o planeta para se contrapor às forças da barbárie. Quando os grandes pensadores do Iluminismo se reuniram em toda a Europa, na luta pela construção do lema liberdade, igualdade e fraternidade, eles estavam se contrapondo à barbárie que caracterizava o mundo em que eles viviam. Então eu acho que é o momento em que as pessoas bem intencionadas e comprometidas com o bem-estar da sociedade deveriam se congregar visando a consecução desse objetivo. O futuro da humanidade depende do desfecho desse confronto. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar de uma barbárie mais específica, que diz respeito ao Brasil. A barbárie no Brasil, ela começou desde o período colonial e evoluiu até a era contemporânea. A história do Brasil é uma história da barbárie, é um verdadeiro exemplo de barbárie. Por quê? Porque os problemas enfrentados pelo Brasil no momento e não resolvidos resultam de causas que se somaram e acumularam ao longo da história, de mais de 500 anos. Isto é, no período colonial, durante o inteiro e durante a República. A trajetória do Brasil ao longo da história é deplorável, é bárbara, porque o país ainda se defronta com problemas que foram criados e perduram desde o período colonial. E as tentativas de sua superação, diga-se de passagem, foram abortadas pela repressão contra os movimentos sociais, pela derrubada de governos comprometidos com o progresso do país
e com a adoção de políticas governamentais antinacionais e antissociais. O Brasil, por exemplo, teve, durante a colônia, período colonial, a introdução do latifúndio, ou seja, a servidão humana, e também da escravidão. A escravidão é uma barbárie, como a servidão humana também. Própria, típica do feudalismo, ou seja, do modelo feudal que foi transferido da Europa para o Brasil, foi aplicado aqui nas plantações, desde cana-de-açúcar até a plantação do café. Só na época da plantação do café é que houve a mudança para o sistema assalariado. E coincidiu com o fim da escravidão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a escravidão durou 300 anos no Brasil. Outra característica da barbárie no Brasil: a universidade no Brasil foi a última a ser implantada em toda a América do Sul. Em toda a América Latina, digo melhor. Em todos os países colonizados pela Espanha, a universidade foi implantada por volta de 1530. No Brasil, a universidade só foi implantada em 1808, com atraso de 300 anos. Essa é uma das explicações pelas quais o Brasil, entre os países da América Latina, não obteve nenhum Nobel em qualquer campo do conhecimento. No meu entendimento, o atraso da implantação de universidades no Brasil contribuiu para este desempenho com relação à obtenção de Nobel por parte de brasileiros. Mas um outro aspecto também que é importante destacar é que o latifúndio continua existindo até hoje. Implantado na colônia, continua existindo até hoje. A grande propriedade. A reforma agrária nunca aconteceu. Toda tentativa de reforma agrária no Brasil foi abortada. Trata-se de uma barbárie, porque significa manter o trabalho servil na zona rural. Hoje, é claro que foi modernizado com o trabalho assalariado, mas ainda existe, digamos assim, áreas onde o trabalho servil, típico da Idade Média, continua prevalecendo no Brasil. Um outro aspecto também que é importante considerar é que, além do latifúndio, nós tivemos que tem impactos sobre a economia. Do ponto de vista político, o Brasil sofreu vários atos de verdadeira barbárie. Primeiro foi proclamada uma independência que, na realidade, foi uma falsa independência, porque não foi conquistada pelo povo brasileiro. Foi uma concessão do colonizador português. E outra coisa, a independência do Brasil foi comprada. O Brasil pagou a Portugal pela independência. Tivemos a barbárie do Império, de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Ou seja, a barbárie da tirania exercida por dois imperadores. Depois, com a queda do Império, em 1889, e a proclamação da República, não foi proclamada uma República Democrática, porque foi um golpe de Estado promovido por integrantes do Exército, que derrubaram o ditador e implantaram a República da Espada. O Brasil ficou sob a tutela de dois marechais, o Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E depois da República da Espada, tivemos a República Oligárquica, que só terminou em 1930, com a Revolução, a chamada Revolução de 1930, que na prática não foi uma verdadeira revolução,
na verdadeira acepção do termo, porque significou um conflito entre oligarquias. E o Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930 e promoveu mudanças na economia, eu diria até por imposição das condições da época, porque o Brasil era um país dependente, por exemplo, do fornecimento de produtos industrializados do exterior e que foi impedido de importar por conta da Segunda Guerra Mundial. Então isso tornou uma exigência, não só a Segunda Guerra Mundial, mas a queda, a crise da Bolsa de Valores de 1929, que fez com que o Brasil fosse obrigado a produzir internamente o que era antes importado. Aí houve a política de substituição de importações com Getúlio Vargas a partir de 1930. E aí nós tivemos a tirania de Getúlio Vargas com a ditadura que ele exerceu de 1934, ou melhor, 1937. Eu até colocaria de 1930, porque de 1930 a 1937 ele governou com base em um golpe de Estado. E de 1937 até 1945, ele implantou o Estado Novo, ou seja, uma ditadura institucionalizada. Então nós tivemos uma tirania. Essa ditadura de Vargas caiu em 1946, graças à pressão da sociedade brasileira, que exigiu que o país fosse democratizado. Pela primeira vez na história, o Brasil passou a ter uma república democrática, vamos dizer assim, em que o parlamento, havia eleições e tudo mais. E de 1946 até 1964, houve uma sucessão de presidentes. Getúlio Vargas se elegeu em 1950, presidente da República, mas foi assassinado, foi morto, digo melhor. Alguns dizem que foi assassinado, outros que ele se suicidou, mas isso aconteceu por conta de uma tentativa de golpe de Estado para derrubar Getúlio, que estava pretendendo adotar uma política nacionalista em defesa dos interesses nacionais. E os aliados dos Estados Unidos se aproveitaram para poder derrubar Getúlio, mas com o suicídio de Getúlio, essa tentativa de golpe foi abortada e o processo político do país deu continuidade. Houve a eleição de Juscelino Kubitschek e, posteriormente, de Jânio Quadros. Quando ele renunciou, João Goulart assumiu a presidência de forma, digamos assim, tumultuada, porque houve a tentativa de evitar que eles tomassem posse por parte das Forças Armadas. Então, o Brasil foi um país que, durante sua história, do ponto de vista político, sempre foi vítima de tentativas de golpes, de exercício da tirania, como aconteceu em 64 até 1985, quando uma ditadura militar se implantou e aí praticou prisões, cassação de mandatos e assassinatos de opositores da ditadura, de modo que apenas em 88 se implantou no país uma república que deu um passo bastante grande no sentido da redemocratização ou da democratização do país, e que hoje, por exemplo, está ameaçada em sua existência pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que está pretendendo, com atos antidemocráticos, promover a implantação de uma ditadura no país.
sob o seu comando. De modo que a barbárie continua existindo. Mas existe uma outra barbárie, além das barbáries econômicas, conforme citei, como a barbárie política, quer dizer, a evolução política do Brasil tumultuada e com golpes e ditaduras e tudo mais. Nós tivemos também a questão da dependência do país. Porque o Brasil, além de ter sido dependente de Portugal durante a colônia, se tornou dependente do Império Britânico desde o período do Império até o fim da Segunda Guerra Mundial, até 1945. E após 1945 até 1990, passamos a ficar sob a tutela do imperialismo norte-americano. E de 1990 em diante, nós ficamos sob a tutela do capitalismo financeiro globalizado. Então, o Brasil sofreu durante sua história por várias barbáries. Barbáries econômicas, barbáries sociais, barbáries políticas e também barbáries do ponto de vista da dependência. Nessas barbáries, elas só será possível sua solução na medida em que o povo brasileiro adquirir consciência de que é necessário evoluir da condição de barbárie para a de civilização, nos termos conforme lhes falei. Agora, alguém pode perguntar, qual seria essa nova ordem mundial a ser implantada para que a civilização se imponha? Eu diria que existe já bons exemplos de países que caminham na direção da civilização, ou que já estariam, talvez, num estágio civilizacional avançado, que são os países escandinavos, que é a Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega e Islândia. No próximo vídeo que nós iremos apresentar como construir uma nova sociedade, nós vamos detalhar exatamente o que aconteceu nesses países. Mas o que eu posso, em poucas palavras, afirmar é que são os países de maior progresso político, econômico e social em todo o mundo. A liberdade e igualdade, a busca pela liberdade, pela igualdade e pela fraternidade é constantemente perseguida nesse país. O parlamento funciona, inclusive, com consulta através de plebiscito e referendo junto à população sobre as decisões a serem tomadas pelo governo. O governo atua no sentido de atender os interesses da sociedade como um todo, e não apenas das classes dominantes, como ocorre na grande maioria dos países do mundo. Então eu diria o seguinte, se existe um bom caminho a ser percorrido para se alcançar o estágio de civilização, nós devemos olhar para a experiência escandinava. E no próximo vídeo que iremos apresentar, nós detalharemos, abordando o que aconteceu desses países e por que esses países são os melhores referenciais para que a civilização possa ser alcançada. Porque nesses países, além do progresso econômico, político e social mais avançado do planeta Terra, é lá, de acordo com o World Happiness Report da ONU, ou seja, o relatório da felicidade mundial, são os países mais felizes do mundo. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de visitar a Escandinávia e pude constatar que isso tudo que estou lhes afirmando, colocando, é verdadeiro. É fruto não só da literatura, do que eu já li sobre a Escandinávia, mas também do resultante da visita que lá fiz também. E um outro aspecto também que é importante observar é o seguinte: indicadores, se existe um indicador muito importante para caracterizar uma sociedade avançada, é a quantidade de pessoas presas.
encarceradas. A Escandinávia é exemplar nesse sentido. É onde o encarceramento é o menor em todo o mundo. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha de dizer, de falar sobre a necessidade de que a humanidade evolua para a condição de civilização, para pôr um fim definitivo à barbárie que tem caracterizado a história da humanidade. Um grande abraço em todos.